Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Euler. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de Júnior a Sênior. E hoje a gente vai começar, essa jornada lendo o livro, O livro Código Limpo. Então vou ler 20 páginas do livro Código Limpo, Esse livro tem em torno de 400 páginas e eu vou começar lendo 20 páginas todos os dias. Isso vai ser muito importante porque eu vou realmente estudar o livro. Vai ser uma leitura realmente de consulta, de estudo, Não somente uma leitura de compreensão, mas sim uma leitura mais aprofundada, certo? Então eu vou começar a leitura e depois a gente volta para comentar aquilo que eu entendi do livro. Então, pessoal, vamos começar aqui. A gente acabou de ler a parte do prefácio, a introdução e também falando sobre a capa do livro. Bom, ele começa aqui falando sobre uma frase dinamarquesa, que é um ditado, se eu não me engano, que diz que a honestidade em pequenas coisas não é uma pequena coisa, ou não é uma coisa pequena, mais ou menos isso. E esse ditado, que ele vai depois discorrer um pouco mais, a gente trazendo no mundo do código, significaria basicamente que você construir pequenas partes boas com código limpo não significa que você está fazendo uma coisa pequena. Na verdade, você está construindo algo muito maior que vai ser muito útil, Porque ele fala sobre a legibilidade do código, não somente, para você, mas para todos do time, Essa legibilidade, essa facilidade de você encontrar essas partes do código, de você dar bons nomes para o código, e aí depois ele vai abordar o TPM, que foi uma forma no Japão da indústria de focar na manutenção ao invés da produção de produtos em si, E aí ele, nesse modelo de TPM, ele encontra os 5S, que são palavras em japonês, que vai falar sobre deixar limpo, deixar o ambiente arrumado, deixar organizado, padronizado, e também sobre a disciplina, Que é o aspecto que a gente tem que sempre ter, porque a gente tem que seguir o padrão, tem que seguir a limpeza, tem que fazer tudo certo para que o produto esteja sempre com qualidade. E ele fala dessa importância da limpeza no mundo, Ele dá uma analogia que uma mesa limpa, um lugar limpo é um lugar bom, e um lugar sujo vai, trazer aspectos ruins. E isso vai, no código principalmente, vai ter um impacto financeiro, Porque um código ruim é um código que não dá para dar manutenabilidade, não tem uma vitalidade maior. E ele também fala no aspecto de que o código limpo é o divino, e a gente, para chegar a tal ponto, ter um código assim que vai, o estudo, o aprendizado, vai nos tornar humanos. Eu acho que no sentido que ele quis dizer, programadores, profissionais qualificados. Ele faz várias analogias a questões religiosas aqui. São analogias muito interessantes para a gente ver que isso tem que ser implementado como se fosse uma religião, mas é uma questão cultural que ele coloca aqui, É de você ver que o código limpo é uma coisa importante, de você organizar, de você limpar. Ele também fala sobre a refatoração, que você não pode entregar um código sem antes ele estar refatorado, Assim, é um livro aqui que no início ele
já coloca essa importância, né? A gente entende aqui sobre essa importância, depois ele vai explicar um pouco sobre a estrutura do livro. Ele aborda que o livro não é um livro simples de leitura, não é um livro que você vai pegar em um voo e já vai estar tudo certinho, não, é um livro que você vai precisar de dias para você fazer alguns exercícios que tem no livro, que você vai ter que resolver. E é isso, depois ele fala sobre a capa, né? E agora eu vou estar lendo mais as 20 páginas, né? Porque eu só li essa parte do prefácio e introdução, agora eu vou ler as 20 páginas e depois a gente volta para falar um pouco mais. Essas 20 páginas, na verdade, vai ser o primeiro capítulo, né? Aí depois a gente volta aqui para comentar, beleza? É isso. E aí, pessoal, beleza? Agora a gente vai fazer um resumo, né, do que eu li nessas 20 páginas de livro, que contando aqui com o primeiro capítulo tem 15 e as outras páginas também. Eu fiz alguns resumos aqui, né, para falar o que eu vi nesse primeiro capítulo. Dependendo do seu nível, se você for muito iniciante, vai ser um pouquinho difícil, mas se você já tem uma certa experiência com a programação, lê porque você não vai se arrepender. Ele fala no início sobre a programação e sobre o código que a gente escreve ser substituído por máquinas escreverem, né? Ele não fala isso explicitamente, mas a gente entende nas entrelinhas que ele está falando sobre esse assunto. E hoje a gente tem inteligência artificial e, como nós sabemos, está realmente criando códigos. Só que o que eu entendo sobre o sentido que ele quis dizer aqui, ele quis dizer, mesmo que as máquinas desenvolvam os códigos, se ninguém souber programação, quem vai dar manutenção para esses códigos? Quem vai poder entender o que essas máquinas estão fazendo? E será que esses produtos vão ser sempre viáveis se as máquinas dominarem tudo? Então, esses são os pontos que a gente tem que parar para pensar sobre as máquinas escreverem código. Porque se for um produto pequeno, se for um produto que não tem muitas questões envolvidas, aí tudo bem. Possivelmente um código escrito por máquina já é suficiente. Mas se esse código pede mais questões que nem nós humanos conseguimos colocar em tantas palavras, porque a gente também, como humanos, temos limitações de descrever toda a complexidade de um código, muito menos as máquinas vão saber aquilo que a gente quer. O código bom, ele é importantíssimo. Ele não é uma coisa pequena, ele não é uma coisa que a gente faz na hora que a gente tem tempo. Não, ele é para ser feito a todo o momento. Todo momento que você codar, você vai ter que escrever um código limpo, porque a empresa ganha com isso e o seu próprio emprego está em jogo se você não escreve código limpo, porque aquele código pode não ter mais manutenabilidade porque ele não está limpo. Então, isso são pontos muito fortes que a gente já toma já no início, que a gente sim tem que saber escrever códigos limpos. E ele vai reunir uma série de autores de livros que vai trazer os pontos de vista deles em relação ao código limpo. Cada um vai ter um jeito de falar, mas você vai reparar que todos vão chegar na mesma linha de raciocínio, que um código limpo é um código bem escrito, bem estruturado, um código cuidado, um código que muitos desses autores vão colocar que é importantíssimo ter testes para verificar se esse código está realmente fazendo aquilo que ele tem que fazer. E também tem dois autores que colocam a nível de obra de arte. O código limpo, ele tem que ser tão limpo que se você tentar melhorá-lo, você vai voltar para o início. Então, essa é uma forte afirmação. E tem um outro autor que fala o seguinte, que ele tem que ser tão legível que é possível melhorá-lo. Ou seja, que um outro programador possa também melhorar. Então, depois disso, ele vai trazer um dilema, que quando você escreve códigos ruins e a empresa tem uma bagunça antiga, fica muito difícil ter mais produtividade, porque vai cair o rendimento, porque os códigos não podem ser mais escritos, porque ninguém entende que já foi escrito anteriormente. Então, cria um dilema. E as pessoas que trabalham, pela demanda e o processo de entregar logo as tarefas, vão escrever códigos ruins também, porque já estavam códigos ruins sendo escritos. E o autor vai falar que isso é um erro e que não pode seguir dessa forma, porque
de qualquer forma, vai gerar mais código ruim a ponto de ter que replanejar de novo o projeto. E, assim, pode ocorrer muitas cagadas quando você também faz o replanejamento do projeto inteiro, como a duração, às vezes pessoas do time vão sair e, assim, no final, escrever código ruim só vai trazer prejuízo. Alguns autores também vão falar muito sobre a divisão de uma função grande em funções menores. Por quê? Eles falam sobre a responsabilidade, e essa palavra é muito importante. Sempre é bom separar um código grande em códigos menores. E sem deixar de falar que um código sujo, normalmente, ele pode criar alguns problemas na legibilidade de saber o que cada parte está fazendo e tornando essas funções muito obscuras. Então, é muito importante essa divisão de responsabilidade. E vai também chegar uma parte que ele vai falar sobre expressividade e duplicação. Ele fala o seguinte sobre duplicação: se você duplica o código várias vezes, isso significa que a responsabilidade desse código não foi bem definida. E você tem que definir essa responsabilidade para este código e não duplicá-lo. E também você tem que expressar, você tem que ter a expressividade do que aquele código faz. Isso já é uma dica que ele coloca para a gente ver e verificar. Depois ele também dá uma dica muito interessante, que é se você começar a escrever um código, você colocar algumas abstrações iniciais para saber por onde esse código pode caminhar. E para finalizar, ele fala sobre a escola dele. Tudo que ele vai colocar nesse livro, ele diz que é como se fossem verdades absolutas, mas ele fala de uma forma bem tranquila isso, sabendo que sim, você ao longo da sua carreira pode aprender outras habilidades que vão ser complementares ou até mesmo superiores a dele, mas que essa é a escola dele e que nesse livro ele vai mostrar essas verdades como as verdades dele. Então é essa minha análise desse primeiro capítulo e depois a gente vai conversar mais sobre este livro. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar ele aqui. E se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e também não deixar de ver os próximos vídeos que eu vou postar. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.